Olá amigos, muita paz a todos. Dando prosseguimento ao estudo de todas as segundas-feiras que realizamos na nossa casa. Hoje estamos estudando o capítulo 17, Sedes Perfeitos, e o item, os superiores e os inferiores. É importante a gente salientar que desde que o homem aprendeu a usar a sua inteligência, a sua capacidade de discernimento ao longo do seu processo evolutivo, sempre houve na sua vida de relação situações em que uns estavam na condição de comandar e outros na condição de serem comandados. Cada um de nós tem as suas tarefas, as suas funções no processo de caminhada. Estamos num grau diferente de crescimento, de evolução. Então vai ter momentos que a gente vai estar numa posição, numa outra. Mas esse tema, superiores e inferiores, e é importante que a gente fale também que a proposta do estudo não se refere a superior em questões morais, de evolução do espírito, ou nem está dizendo que inferior seja a condição também moral e evolutiva do espírito, mas principalmente nas questões de hierarquia, de poder e de comando. E esse assunto é tão importante que já na época de Kardec despertava essa preocupação. Até por ser o Espiritismo uma doutrina reencarnacionista, que mostra para cada um de nós que hoje eu posso estar numa posição de comando e amanhã eu posso estar numa posição de ser comandado, que na caminhada pela vida a gente muda constantemente de posições. Kardec resolveu tratar desse assunto, trazer esse tema para estudo e está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão dos superiores e inferiores. E o amigo espiritual começa falando assim sobre esse tema. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. A autoridade quanto à riqueza. Bom, então para a gente falar da autoridade, quando a gente pensa em comando, quem está comandando, a gente associa a autoridade. Então vamos ver a definição de autoridade. É um substantivo feminino que diz direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Aí eu vou me prender nesse finalzinho, de se fazer obedecer. Porque quando a gente pensa, tem a diferença muito grande entre autoridade e autoritário. Se uma pessoa com autoridade é uma pessoa que está embasado de conhecimento, de discernimento, de bom senso, enquanto o autoritário ele quer se impor pela força, pelo poder, sem levar em conta o outro, sem levar em conta aquele que ele está comandando. Quando diz que é um substantivo feminino e autoridade de se fazer obedecer, a gente entende que para alguém se fazer obedecer é importante que ela se faça compreender. É importante para que o outro aceite a minha autoridade, ele tem que perceber que os argumentos que eu estou utilizando para conduzi-lo tem uma lógica, tem um entendimento, tem uma coerência. E a autoridade, ela nos cobra um preço. Ela é uma delegação, como diz o texto, que requer
daquele que está na condução maturidade, responsabilidade e bom senso. Maturidade que está muito ligado com a experiência, com a vivência. Ou seja, né, aquela maturidade de quem já tem uma vivência, de quem já passou por um processo, entende aonde ele quer chegar com aquele poder, digamos assim, sobre aquele que ele está comandando. Requer responsabilidade porque ele sabe que as suas ações, o seu comando não pode ser solto, sem ponderar, sem medir as consequências. Requer responsabilidade porque ele sabe que as suas atitudes vai gerar procedimentos que vai acarretar a vida de um grupo ou de uma sociedade. Requer bom senso porque ele precisa saber muito bem como caminhar dentro dos seus limites, daquilo que ele pode fazer, daquilo que não lhe é direito fazer, aquilo que o seu poder lhe permite, saber discernir até onde ele pode ir para que a sua autoridade não vire um autoritarismo, ele não se torne um autoritário, sem respeitar as regras mínimas da convivência, do respeito, da tolerância. Então, ter autoridade, como o autor diz, o amigo espiritual diz, como a riqueza, é algo assim muito importante, que nos será cobrado quando tivermos que prestar contas. Ele diz: não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar. Isso aqui a gente vê muito na pessoa que é autoritária. Ela sente prazer em mandar, de fazer com que o outro cumpra suas ordens, mesmo que sejam as ordens mais loucas possíveis. Mas ele sente um prazer de ver o outro submisso às suas vontades. E o amigo espiritual diz, né, que a autoridade não tem esse fundamento. E ele continua: nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Ou seja, ter autoridade sobre alguém não é você ter direito sobre a vida daquela pessoa. Não é você definir o que é melhor para a vida dela. Não é você ter poder como tinham os ditadores, como tinha os tiranos ao longo do tempo, como tinha durante o nosso processo horrível da escravidão no Brasil, quando o Senhor tinha o poder da vida e da morte sobre os seus escravos como uma propriedade sua. Quem tem autoridade, ele tem que ter a consciência de que ele não tem, que aquela pessoa com quem ele está comandando não é propriedade sua. São pessoas, seres humanos, que estão naquele momento sob a sua responsabilidade diante de um trabalho, numa empresa, ou no comando de decisões, mas que ele precisa ser tratado com dignidade e respeito. Deus, continuam os amigos espirituais, Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma coisa nem outra, ou seja, né, não é para dar prazer e nem tampouco a pessoa é uma propriedade. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende e retira quando julga conveniente. Então, no nosso processo de caminhada, hoje eu estou na condição de comandar, de ser o líder de uma empresa, de um grupo,
mas amanhã eu estarei na condição daquele que está sendo comandado. E essa caminhada ela é necessária para a gente estar em todos os níveis de conhecimento e de aprendizado em nossas vidas. Mais à frente ele traz o trecho assim, ó. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz, o dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Isso é importante a gente saber porque da autoridade que nos foi conferida, dependendo da forma que nós vamos utilizar dessa autoridade, se nós a utilizarmos de forma equivocada para espezinhar, para ferir, para maltratar, nós seremos responsáveis pelas consequências das nossas atitudes. Então, se por exemplo, pela minha forma de conduzir o meu subordinado, eu acabo deturpando e humilhando, espezinhando, colocando uma carga maior do que ele é capaz de suportar, e se daí esse companheiro, que sendo vítima das nossas forças desenfreadas, dos nossos gestos e das nossas atitudes que o humilham, que o massacram, ele vir daí a ter algum comportamento que venha acarretar problemas para eles, nós seremos responsabilizados por esse fato. Nós vivemos em sociedade e tudo aquilo que a gente faz reflete no outro e atinge o outro. Então, se eu utilizo da minha autoridade de forma equivocada e falo palavras para aquele que está sendo comandado por mim, que o fere, que o machuca, que o humilha, e se a partir daí ele se desestrutura com essas minhas palavras, com esses meus gestos, e acaba se desequilibrando e cometendo alguns desatinos, nós responderemos por isso. Porque cabe a cada um de nós que está no comando e na condução daqueles outros, responsabilidade ao conduzir. Continua, amigo espiritual. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Então, todos nós temos a nossa pequena missão que seja, e se a nossa missão é de comandar, que nós saibamos comandar, façamos com decência e dignidade. Mas, por outro lado, também, aqueles que são comandados também têm direitos e deveres a cumprir. É importante que nós saibamos, mesmo sendo comandado e sendo o comandante, que nós temos direitos e deveres que precisam ser cumpridos e serão cobrados de nós. Então, enquanto empregado, eu preciso respeitar as normas da empresa, eu preciso me fazer presente, não faltar ao emprego, não faltar aos meus compromissos, fazer a minha parte que compete. Porque vivemos nesta caminhada. Todos nós temos obrigações e deveres, direitos e deveres. E é importante que a gente entenda o nosso papel nesta sociedade, nessa grande engrenagem, e saibamos nos conduzir. Hoje eu estou conduzindo, amanhã serei conduzido. Mas é importante até que eu, enquanto sou conduzido, também saiba o que eu preciso, qual é a parte que me cabe nesse processo, para que eu possa também até contribuir para o bem-estar geral.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que nós possamos entender que nesse processo nosso de caminhada, ora eu sou superior, em condição superior, ora eu estou na condição inferior. E é vivenciando essas duas etapas que nós vamos estar crescendo, adquirindo experiências para a nossa bela caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje, agora e sempre.